O tema dessa live é: quem pode investir? Então eu quero que você pense o seguinte: quem será que deve investir? Quem que pode investir? Quem que pode se tornar um investidor de verdade? Quem que pode se tornar uma investidora de verdade? Não sei se é o seu caso, mas se você chegou até aqui, talvez você esteja pensando: será que eu posso investir? Será que eu devo investir? Será que eu tenho que entender qual o caminho que eu tomo? Como que eu começo? Como que eu faço? Será? Sabe? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quem que deve investir? Quando eu falo em quem deve investir, você vai entender que esse conteúdo de hoje é para quem realmente está começando com essa ideia, está em cima do muro e não sabe se começa a investir ou não. Agora tem uma outra coisa, um ponto muito mais importante. Eu vou dar alguns exemplos aqui, eu vou dar alguns exemplos de pessoas que pensam que estão investindo quando na verdade não estão investindo. Elas estão brincando com seu dinheiro por às vezes falta, de conhecer um pouquinho sobre finanças, falta de conhecer pelo menos o básico, o comecinho ali de como que pode investir com mais rentabilidade e com mais segurança do que o investimento mais tradicional do nosso país, que é a poupança. Então vamos lá, vamos começar. Qual que é a primeira categoria? E talvez você se encaixe nessa primeira categoria, talvez na segunda, talvez na terceira. Então a primeira categoria de pessoas que pensam: poxa, será que eu devo investir? São as pessoas endividadas. Michael Lima, como assim o endividado? Eu não tenho dívidas, eu só tenho aqui a prestação da minha casa, a prestação do meu carro, eu só tenho dívidas. Tá tudo bem comigo, eu não tenho problemas com dívidas. Legal, bacana. Um ponto da pessoa que está endividada realmente é ela analisar: será que minhas dívidas são dívidas boas ou será que são dívidas ruins? Você pode até estar pensando assim: Michael, toda dívida é ruim, porque se eu tivesse dinheiro eu comprava à vista. Mas será? Como será que a gente faz para investir e comprar uma casa à vista? Como que a gente faz para investir e comprar um carro à vista, por exemplo? Então muitas vezes nós temos dívidas, por exemplo, uma dívida de um financiamento habitacional aí, que é uma coisa bastante comum. Às vezes você está pagando essa dívida, está em dia, está certinho, não está devendo cartão de crédito, não está usando o limite do cheque especial, tá tudo legal, tá tudo bacana. Agora, quando eu falo para você: será que quem está endividado, ela é uma pessoa que ela pode investir? Eu vou te dizer que sim, não só pode como deve, porque aí duas coisas vão acontecer. Primeira coisa, você vai começar a pensar, isso é gradativo, tá? Passo a passo, devagarzinho. As coisas boas não acontecem assim, papum, rápido. As coisas boas acontecem com calma. Como é que você constrói uma casa? Fazendo uma base muito forte, muito firme. Como é que você constrói um prédio com uma base mais firme ainda, Então quando você está endividado, se você começa a fazer pequenos investimentos, você começa a trabalhar o seu mindset, seu pensamento como investidor, seu pensamento como investidora. Só que você tem que cuidar com o seguinte: se você está endividado, o primeiro ponto, a primeira vantagem é que você começa a pensar gradativamente como um investidor ou como uma investidora. Então você já vai saber como que se faz o investimento no Tesouro Direto, qual que é a corretora que você escolhe. Quando você vai investir em ações, você sabe como escolher essas ações. Ou se eu sou muito conservador, eu quero ficar só na renda fixa. Então mesmo que você esteja endividado, começando a investir um pequeno valor, começa com R$100, por exemplo, e não olha para as dívidas. Esse é um primeiro ponto, tá? Você já começa a pensar diferente, porque é muito fácil a gente fazer dívida. Parece que as dívidas vão acontecendo de forma totalmente automática, Só que na verdade não é que as dívidas acontecem de forma automática. A questão é que nós estamos muito mais propensos a fazer uma dívida, a fazer um empréstimo, do que investir, porque a gente não tem educação financeira. Então, gente,
O endividado, ele pode investir? O tema da aula de hoje é: quem pode investir? Pode e deve, porque ele começa a trabalhar a sua consciência, começa a abrir a sua consciência, a sua forma de pensar. Com o tempo, ele vai reduzindo essas dívidas. Um segundo ponto, agora é um alerta muito importante, tá? E aí eu vejo muitas pessoas fazendo isso de forma errada. E eu não quero que você faça isso de forma errada. Eu já vi pessoas endividadas, desesperadas, diga-se de passagem, pensando em investir na bolsa de valores. Por quê? Porque tem muita propagandinha aí na internet, aquela baboseira toda de comece a ganhar muito dinheiro. Eu fiz uma operação aqui e eu lucrei tantos reais em poucos minutos. Existe toda essa baboseira que não funciona. Não é que não funciona, mas funciona para uma minoria de pessoas e você tem que ter um tempo de estudo muito grande, e por exemplo 2 anos ou mais de mercado financeiro para você conseguir fazer essas operações de curto prazo e ganhar muito dinheiro. Só que pasmem, se você está aqui comigo e você começa a investir por 2 anos da forma correta, o nosso objetivo aqui é controlar as nossas finanças e acumular um patrimônio financeiro. É completamente diferente de você ficar estudando 2 anos para você conseguir fazer uma operação de curto prazo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui se você não pegou essa parte. 2 pontos da pessoa endividada. Sim, pode investir, porque ela começa a mudar o seu pensamento, tá? Eu falei isso para você. Agora, um outro ponto que é um alerta, é um cuidado. Você não vai investir, vou colocar aqui R$1.000 hoje. Aí amanhã você vai acordar e vai olhar, agora tem 500 mil. Não é assim que funcionam os investimentos, tá? Não é uma loteria. Tem muita gente que começa a investir e pensa que o mundo dos investimentos é uma grande loteria. Só que essa é a forma completamente errada de você investir. Existe sim a possibilidade de ter uma grande lucratividade, de você ter grandes lucros, né, com ações, até com Bitcoin, com criptomoedas, por exemplo, né, que o pessoal... Gente, todo dia eu recebo direct, mas eu preciso investir em Bitcoin. Será que precisa investir em Bitcoin, né? Então existem algumas pessoas que realmente conseguem ganhar muito dinheiro, mas você não deve pensar que por estar endividado, você vai entrar, vai se tornar um investidor para pagar essas dívidas de uma forma rápida, assim, de uma hora para outra. Por quê? Gente, isso é muito sério, tá? Eu já vi problemas familiares por causa de finanças. Aliás, os casais que estão aqui comigo, é muito importante o casal pensar junto, né, sobre investimentos, é muito legal isso. Mas o que eu quero dizer é que muitos problemas de relacionamento acabam acontecendo porque o casal não tem as finanças controladas, ou às vezes não tem uma renda mínima, né, que consegue realmente ter um conforto de, digamos assim, de classe média. Então a questão financeira nos casais é uma questão muito importante e acaba gerando muitas discussões, né, muitas brigas muitas vezes, por a gente não saber fazer essa gestão em casal. Aqui em casa, por exemplo, a gente faz a gestão, a gente faz as reuniões juntos. Eu, minha esposa, né, temos um momento de reunião financeira mensal, no mínimo uma vez por mês. Eu, minha esposa e filhos também temos um momento de reunião financeira. Então esse é um ponto muito importante. Você tem que ter muito cuidado, porque... Por quê, né? Por quê? Por nada. De onde você fala, Michael? De Santa Catarina. Santa Catarina não fala assim tanto, né? Mas enfim. Tem que ter muito cuidado. Não é para você... Esse segundo ponto, fazendo um resumo bem direto ao ponto, tá? Olho no olho aqui com você. Não é para você fazer dívidas e investir. No seguinte sentido, eu já vi pessoas fazendo isso, tá? Eu vou emprestar 10 mil reais lá no banco... E aí eu vou colocar na minha conta e vou começar a investir. Isso você não faz, tá? Por favor, gente. Eu, como educador financeiro, como orientador financeiro, tô falando para você que não existe necessidade de você fazer isso. Porque as chances são que esse teu 10 mil reais, você vai perder ele, porque você vai investir da forma errada e ainda vai ficar com aquela dívida lá do seu empréstimo, tá bom? Beleza, gente? Então o endividado deve investir sim, mas investir um pequeno valor, né?
e começar a controlar essa questão aí das dívidas. A gente pode fazer uma aula, uma live só falando sobre dívidas também. Gente, quem tem dinheiro na poupança pode investir? Será que a pessoa que tem dinheiro na poupança, ela pode ser chamada de investidor? Será que ela pode ser chamada de investidora? Gente, por que nós falamos que a poupança não é um investimento? A poupança não é um investimento na medida de que você está investindo em algo que tem uma rentabilidade menor do que a inflação. E a inflação é a perda do seu dinheiro no tempo, né? Isto é, se você tem lá R$1.000 guardado na poupança e você deixa esse R$1.000 por um ano, por exemplo, quanto dinheiro que você perde porque a inflação ela está acima da rentabilidade que a poupança paga para você, certo? Então esse é o primeiro ponto. E por isso que a gente fala que a poupança não pode ser chamada de investimento. Beleza, pessoal? Então, se você tem R$1.000 investido, daqui a um ano é como se você tivesse R$900. É a mesma coisa que você pegar esses R$100 e jogar fora, jogar no lixo. Então, quem deve investir? Quem tem dinheiro na poupança pode investir? Gente, não só pode, como deve investir. Justamente quem está com dinheiro na poupança tem que saber como fazer o próximo passo, fazer essa transição, né, essa primeira barreira, que é difícil às vezes a gente quebrar. Então tem que quebrar essa barreira e conseguir ter mais rentabilidade. Agora, a rentabilidade, ela sempre é atrelada à segurança aqui com a gente, tá? Aqui com começar a investir. Porque muita gente tira o dinheiro da poupança, né, e investe da forma errada. Então tem que prestar muita atenção nisso também. Se você investe até hoje na poupança, você não vai tirar lá todo o teu dinheiro da poupança. Ah, eu tenho R$100.000 na poupança. Vou tirar e vou começar a investir na bolsa de valores. Faz sentido isso, gente? Também não faz. Por quê? Porque a gente tem que ter uma reserva financeira de emergência, né? Que eu também chamo de reserva de prosperidade financeira. E aí sim, depois que a gente tem essa reserva, a gente pode até investir em ações, desde que a gente saiba que nós estamos fazendo. E o próximo, agora eu acredito que você vai estar num desses três caminhos, ou no endividado, ou na poupança, ou no próximo agora, que vai aparecer na tela agora para você. Quem já investe em ações pode investir? Mas como assim, Michael Lima? Eu sei que tem gente aqui que segue o canal, que é interessado, que entende bastante sobre ações. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Inclusive, toda quarta-feira, ou quase toda quarta-feira, eu faço um vídeo lá sobre ações. Não é o foco principal aqui, porque o nome do canal é Começar a Investir de 0 a 100. Mesmo assim, eu faço, modéstia à parte, bons vídeos, boas análises lá, né, para as pessoas que querem investir aí nas ações, na bolsa de valores. Agora pega comigo o seguinte ponto. Será que você que investe em ações, você está investindo para ter mais rentabilidade e mais segurança do que a poupança? Veja bem, vou repetir essa pergunta. Você que já investe em ações, ou que pretende às vezes, né, investir em ações. Então, se você pretende investir em ações, se imagina lá na frente como investidor de ações, né? Agora, você que já investe, você está investindo para ter mais rentabilidade que a poupança, com mais segurança? Mas como assim, Michael? Ações não são coisas arriscadas, onde eu posso perder dinheiro? Aí que está o ponto. Qual que é o prêmio que você está se autopagando para investir em ações? Como assim, Michael Lima? Existem formas extremissimamente seguras de você investir em ações, de você investir na bolsa de valores, de você ter sim uma boa rentabilidade e ter, como eu falei no começo, muita segurança. Só que as pessoas estão muito acostumadas a pensar o seguinte: para que eu consiga ter mais rentabilidade, eu tenho que tomar mais risco. Mas observe que isso nem sempre é verdade. Por que não é verdade? Vamos fazer uma comparação aqui. Se você trabalha em uma empresa, eu trabalho em uma empresa, Michael, eu tenho um salário, eu ganho R$2.000 por mês. Então você tem uma segurança, né? Todo dia
quinto dia útil, você vai ter o teu salário lá pingando na conta R$ 2.000 por mês, né? Descontadas aí INSS, as deduções legais. Então você tem uma certa segurança. Ah, Maicon, eu sou um concursado, eu fiz um concurso público, eu sou um servidor federal, né? Aí, sei lá, do Ministério Público, das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, enfim, sou um servidor público federal. Então eu tenho muita segurança. E todo quinto dia útil, digamos que seja quinto dia útil também, meu salarinho tá lá. Ah, legal. E para eu ter mais, para eu ganhar mais dinheiro, é só se eu me arriscar, né? Mas veja bem, quando você é um empregado, você tem uma certa segurança do seu emprego. Quando você é uma pessoa concursada, um servidor federal, ele tende a ter mais segurança do que servidores estaduais e servidores municipais. Agora, se você está me dizendo que investir em ações é você arriscar para ganhar mais, agora pensa, você vai lá amanhã no teu trabalho e fala pro teu chefe, eu vou pedir demissão. Ué, mas por quê? Ah, porque quem arrisca mais ganha mais. Então eu vou abrir uma empresa. A gente sabe que não é assim. Então nessa escala de risco, o empresário, o empreendedor, ele tem um risco muito maior do que esse cara, por exemplo, esse servidor federal, e tem um risco maior do que esse empregado, né, CLT, com esse exemplo dessa pessoa que ganha R$ 2.000. Maicon, mas esse empresário ele pode ganhar muito dinheiro. Sim, ele pode ganhar muito dinheiro. É claro que ele pode ganhar muito dinheiro. Ele pode virar um milionário, né? Pode virar um bilionário, como alguns empresários, né? Como aconteceram por exemplo, com o Flávio Augusto da Silva e tantos outros aí. Só que a gente tem que entender que nos primeiros 2 anos, 80% das empresas quebram. E nos próximos 5 anos, né, nos próximos 3 anos, então até 5 anos, aquelas empresas que não quebraram, 80%, um pouquinho mais, também quebram. Então a maioria das empresas quebram. Então você começa a perceber que não basta simplesmente você tomar mais risco, isso vale para a sua vida, não basta simplesmente você tomar mais risco para você ter mais rentabilidade. E quando você investe em ações, ó, que está aparecendo aqui embaixo, consegui apontar certinho, sim. Quando você investe em ações, você sim toma mais risco. Mas esse risco você não deve tomar. Agora eu volto lá no que eu falei no comecinho. Você não deve tomar esse risco se você não está investindo para ter mais rentabilidade que a poupança e com mais segurança. E tem como, tá? Tem como você investir em ações com muita segurança. Eu, Maicon Lima, me sinto mais seguro investindo em ações do que investindo na poupança. E eu não estou falando de valor pequenininho, não. Ah, tenho R$ 100.000. É um exemplo, tá? Poderia ser mais ou menos. Eu me sinto mais seguro pegando R$ 100.000, é um exemplo, tá? Investindo em ações do que investindo na poupança. Poupança para mim é totalmente insegura. Mas por quê? Porque eu tenho um certo conhecimento, né? Tenho mais de 15 anos de investimentos, mais de 20 anos aí, aproximadamente 20 anos, na verdade, de mercado financeiro. É diferente de uma pessoa que está começando agora, tá? Então, quando você vai investir em ações, presta bastante atenção nisso. A próxima pessoa que será que ela deve investir é aquela pessoa que ela é da área financeira. Então, o que seria essa pessoa da área financeira? Trabalha em um banco, às vezes até trabalha numa corretora, trabalha na bolsa de valores. Sabia que tem muita gente que trabalha em banco que não sabe investir? Que isso é muito comum de acontecer? Exatamente. Tem muita gente que trabalha na área financeira e não tem ideia de como investe. Por quê? Por exemplo, aquele gerente que trabalha lá no banco, o objetivo principal do banco, uma das formas, existem 3 formas de um banco ter rentabilidade, ter lucro, de um banco crescer. E uma das formas é através de empréstimos. Então a expansão de crédito para o banco é muito mais importante do que você captar dinheiro para investimentos. Porque esse dinheiro que você capta para investimentos, o mercado acaba se regulando de forma automática. Isso faz com que muitas pessoas que trabalham na área financeira, às vezes coaches financeiros, até alguns educadores financeiros, eles ainda não investem. Eles falam sobre, às vezes, sair das dívidas,
né? No caso do banco, o gerente fala muito sobre empréstimo, entende as possibilidades de empréstimo, mas muitas vezes ele ainda não investe. E é muito importante que as pessoas que trabalham na área financeira comecem a investir também, para que elas tenham essa mudança de mentalidade e quando elas puderem, quando elas precisarem orientar uma pessoa, elas saibam, né, o que elas estão fazendo. Embora tem, infelizmente, muitas pessoas que trabalham na área financeira, parece um contraponto, né, mas que não gostam muito desse assunto de investimentos. Gente, eu não sei se você... Agora eu vou voltar a todos os pontos aqui. Eu não sei se você está em algum dessas realidades aqui. Mas vamos lá. Quem que deve investir? O endividado? Eu falei que sim. O próximo. Quem tem dinheiro na poupança? Então nós falamos que sim também, que é muito importante. Quem investe em ações, mas não sabe investir com segurança também tem uma importância muito grande de começar a investir. Quem está na área financeira, às vezes não gosta tanto de investimentos e acaba que não investe, né? Pelo menos um pequeno percentual do seu patrimônio. Então tem também, né? É muito importante que saiba investir. E agora, pasme, quem não entende nada. Então tenho certeza que em alguma dessas categorias aqui você vai entrar. Tem muita gente que me fala isso. Michael, eu não sei nada. Como é que eu começo? Então quem não entende nada sobre investimentos pode investir? Gente, não só pode, como deve. Inclusive, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou correr um pouquinho a aula. Eu vou dar um exemplo para você conseguir ter mais rentabilidade que a poupança e com mais segurança. Um exemplo simples e com pouco dinheiro. Quando você vai no banco fazer um investimento, as chances são que você tem que ter bastante dinheiro para ter uma boa rentabilidade. Agora, quando você investe, quando você aprende a investir, você investe de casa, por exemplo. No Tesouro Direto, isso não é uma indicação de investimento, você tem muitas vezes uma rentabilidade mais alta do que aquela pessoa que precisa de muito dinheiro para investir lá no banco. Olha só, vou repetir. Às vezes, tá? E às vezes isso acontece na prática. Você precisa ter, por exemplo, 300 mil reais para você ter um CDB com a mesma rentabilidade de uma pessoa que sabe investir e investe em casa no Tesouro Direto e pode investir a partir de 100 reais, por exemplo. A mesma rentabilidade, proporcional ao valor investido, tá? Então assim, vai investir através de banco, quanto que precisa? 300 mil reais. É um exemplo, tá? E é um exemplo muito, muito real, tá? Eu já tive que manter... porque eu precisava ter conta em banco, não queria ter tarifa. Eu já precisei manter um valor alto em banco para não pagar tarifa, com uma aplicação meia boca lá, bem meia boca. Sendo que eu investindo em casa, eu sabendo investir da forma correta, eu teria uma rentabilidade muito mais alta do que aquela aplicação lá do banco. Então mesmo com 100 reais, você consegue ter uma rentabilidade maior do que aquele cara que vai com 300 mil reais lá no banco. Isso regra geral, tá? Essa é a realidade que nós vivemos. E na verdade eu fico muito triste com isso. Fico extremamente triste, de verdade, gente. Eu fico tão triste que eu quero que você cuide. Quando eu falo de banco, olha só, eu não sei se você entendeu, tá? Mas eu vou repetir aqui. Você pode com 100 reais, sabendo investir em casa, ter mais rentabilidade do que uma pessoa que vai lá no banco e investe 100 mil reais, por exemplo. Como que pode isso, Michael? Porque lá no banco eles não vão te pagar uma rentabilidade atrativa. Simplesmente por isso. Então, se você saber investir, você vai ter muito, muito, muito mais rentabilidade do que indo investir lá no banco. E não importa se você vai investir 100 mil reais ou se você vai investir 1 milhão de reais. Para o banco, isso não faz diferença. Ah, mas se for um banco sério, faz. Os bancos têm bilhões. Gente, existe 1 trilhão, não é bilhões. Existe 1 trilhão de reais investido na poupança e a maior parte desse dinheiro está nos grandes bancos. Eles não precisam do seu dinheiro. Se você chegar lá com 100 mil ou com 1 milhão, não vai fazer diferença para eles. É verdade, aproveita para compartilhar esse vídeo, até porque as lives aqui elas saem do ar para edição, hein? Saem do ar para edição e depois o pessoal não fica sabendo dessa informação. E eu fico muito putz com isso, fico muito, muito triste com isso. Eu que já trabalhei no mercado financeiro e que hoje sou educador financeiro. Inclusive, para você que não entende nada, né, isso é uma forma
genérica a gente falar assim que você está começando a investir, eu quero que você cuide com o seguinte, que você não se torne um L-cileiro. Já vai aparecer na tela para você. Cuidado, tá? Tenha muita atenção com isso. Cuidado para não virar um L-cileiro. Meu Deus, Michael Lima, o que é um L-cileiro? Um L-cileiro é uma pessoa que investe no banco da forma errada. Eu vou bater mais uma vez nesse ponto. Então, ó, voltando aqui. Cuidado para não virar um L-cileiro. Vou contar de uma forma bem rápida aqui, porque eu tenho muito conteúdo e eu não queria de verdade que o vídeo ficasse muito grande. Vou contar de uma forma rápida como que eu entrei no mercado financeiro, eu, Michael Lima. Eu trabalhava em uma empresa, ganhava um salário baixo, eu trabalhava na produção de uma empresa, né? Ganhava um salário menos de 2 salários mínimos, né? Isso na época era R$400, mas trazendo para a realidade de hoje seria R$2.000, bem menos, tá? Eu ganhava 1.000 e pouco em valores de hoje. E eu queria uma forma de mudar a minha vida. Eu não queria ficar toda a vida ganhando pouco naquela empresa. Eu vi que um amigo meu foi trabalhar no banco. Então eu, que não tinha faculdade, que, enfim, a gente, até 10 anos de idade, eu morei no pequeno sítio. Meus pais vieram do sítio, vieram da roça, né? Quando eu falo sítio, roça mesmo, é de uma família muito humilde. Ninguém tinha trabalhado nem em escritório, eu não sabia nem tirar xerox. Você tem ideia o que é não saber tirar xerox? Eu decidi que eu ia trabalhar no banco. Eu demorei 3 anos para conseguir. Tive que estudar, tive que fazer entrevistas, tive que me certificar, né? Tive que fazer certificações. Foi difícil de eu conseguir um emprego no mercado financeiro, mas eu consegui. E a diferença do salário que eu ganhava na empresa, né, na produção, para o salário que eu ganhava no mercado financeiro, era uma diferença, para mim, na época, muito grande. E em valores de hoje, é como se eu saísse assim de R$1.500 de salário para R$3.000, por exemplo. Nossa, isso para mim, na época, era uma diferença gigantesca. E aí, beleza, eu estava lá trabalhando no banco, né? Depois eu trabalhei, tive várias funções lá dentro, trabalhei no caixa, era legal pra caramba trabalhar no caixa. Fui gerente de atendimento em negócios na maior agência da maior cidade aqui do estado de Santa Catarina. Mas eu tô falando isso, gente, essa parte da minha história, e daí eu pedi demissão, tá? Só para concluir aqui, eu pedi demissão no ano de 2019. Beleza, dito tudo isso, quando eu entrei no banco, eu lembro que eu fui atender um senhor. Ele chegou na minha mesa e falou, dá uma olhada aí no meu investimento. E eu pensei, nossa, esse cara é um investidor, né? Porque a maioria das pessoas que vão no banco, elas vão para abrir uma conta ou para fazer um empréstimo. A maioria. Só que aí esse camaradinha, ele chegou para mim e falou assim, o senhor é o seu Michael? Ah, sim, sou Michael e tal. Dá uma olhada aí no meu investimento. Eu fui lá, né? Pedi a identidade dele, eu não conhecia. Eu era novo naquela agência. Conferi lá e tal, digitei o CPF dele, aí puxa todos os dados, né? E aí eu vi que ele tinha uma LCI. Olha só, olha aqui de novo. Cuidado para não virar um LCI-leiro. Gente, eu inventei essa palavra, ela não existe. Mas observe que as 3 primeiras letras aqui, cuidado para não virar um LCI. LCI. O que é um LCI-leiro? Essa pessoa que eu atendi era um LCI-leiro. Era uma pessoa que investia em LCI. E aí, gente, é o seguinte. Quando eu olhei na tela do computador, naquela época, quando eu entrei, faz bastante tempo, mas a gente já usava computador. Uns computadores bem antigos, bem diferentes do que tem hoje em dia. Mas quando eu olhei na tela e vi aquele investimento, eu falei, caraca, esse cliente vai brigar comigo, porque olha a rentabilidade disso daqui, a rentabilidade é ridícula. E naquela altura do campeonato, eu já entendia sobre mercado financeiro, porque eu tive que estudar, como eu falei para você, para eu conseguir trabalhar no banco. E eu tive que me esforçar. Como eu vim de uma família muito humilde, eu tive que me esforçar bastante para eu conseguir chegar até lá. Então eu tive que decorar, enfim, entender tudo sobre sistema financeiro, sobre investimentos, todos os assuntos, né, que eu precisava para conseguir trabalhar no banco. Bom, dito tudo isso, eu olhei aquele investimento desse cara e, gente, se a poupança rendia isso daqui, olha só, se a poupança rendia isso daqui, a LCI rendia, olha meu dedo, o que eu vou fazer com ele agora? Tchunk, reduzir um pouquinho mais. Rendia menos que a poupança, gente. Vocês acreditam nisso?
E era um valor, ele tinha investido em valores de hoje, eu não sei exatamente, mas ele tinha assim uns 80 mil reais. E aí tá, fui lá, tirei um extrato e tal, né, pra ele, imprimi, entreguei e pensei, cara, esse cara vai brigar comigo, porque ele tá investindo numa LCI que rende menos do que a poupança. E aí acontece o seguinte, ele falou, eu quero resgatar aí 30 mil, o senhor faz o resgate pra mim e tal? Eu falei, não, sim, faço o resgate e tal. Fiz o resgate, o cliente foi embora. E o cliente não brigou comigo. Mas eu fiquei com muito medo. Eu era bem magrinho, bem esmilinguido, né? E as pessoas olhavam pra mim, o senhor é o gerente? Sim, sou o gerente e tal, mas eu era pequenininho, esmilinguido. Eu não tinha cara de gerente, né? Inclusive eu deixo a barba assim pra parecer mais velho um pouco. Mas enfim. Esse foi o primeiro cliente, a primeira experiência, e eu vi que aquela rentabilidade daquele investimento era menor do que a poupança. E olha que eu tô falando de um grande banco, tá? De um banco muito grande, muito sério, digamos assim, tá? Um banco que tem muita credibilidade. Beleza, isso foi no meu primeiro ano de banco. E foi no meu segundo ano, e no meu terceiro, e eu comecei a conversar com os colegas. Toda vez que eu conversava com os gerentes com mais experiência, eu falava, olha, por que o pessoal investe tanto em LCI, né? Até mesmo em CDB, às vezes, porque fundo de investimento com essa rentabilidade ridícula. Só que, gente, o pessoal tava, sabe? Eu tenho vontade de soltar o verbo aqui, mas eu não posso. Mas o pessoal tava, é o cliente que investe. Se ele não tem conhecimento financeiro, o problema não é meu. Claro, ninguém falou isso pra mim, mas eu demorei pra entender. Depois de 5, 6, 7, 10 anos, eu fiquei mais de 10 anos, né, nesse banco, eu vi que tinha muita gente que ainda investia na tal da LCI, que rendia menos do que a poupança. Mas que dia? E tinha outros investimentos também, tá? Mas, normalmente, quando o cara era um grande... tinha muito dinheiro guardado na poupança, às vezes, né? Ou tinha... Era um grande dono de grandes empresas, grandes construtoras, enfim. Ou até média, né? Médias empresas também. Normalmente ele tinha esse investimento. Então o que ele era? Vou colocar aqui na tela para vocês de novo. Ele era um LCI-leiro. LCI-leiro é um cara, é uma gíria que eu inventei aqui para dizer que é aquele cara lá que eu atendi nessa história aqui que eu contei para você, que investia em LCI e que essa LCI, pasmem, rendia isso aqui, rendia nada. Que triste isso, né, gente? Que triste. E eu vi que foi um cliente, foi 2, foi 3, foi 10, foi 1000. Eles pensavam, o cliente pensava que ele estava fazendo o melhor negócio. Isso me deixava muito, mas muito... Putz, eu não posso falar um palavrão aqui, né? Senão minha esposa depois briga comigo. Eu ficava muito... Cara, eu ficava assim, falava, cara, esse povo precisa de educação financeira, cara. Esse povo não pode investir nisso. Esse povo não pode vir aqui fazer empréstimo. Quando eu falo povo, eu falo desde o povo mesmo, as pessoas mais humildes, até pessoas com muito dinheiro. Eu falava, cara, não é possível. Não é possível que esse cara não sabe investir, cara. Triste isso. Fica a dica pra você buscar sempre educação financeira, tá? E não é fácil, porque a gente não tem educação financeira em casa, não tem educação financeira na escola. Existe uma diretriz para ter educação financeira na escola. Inclusive eu me interesso, apesar que monetariamente não é importante para mim, mas eu me interesso em que realmente tenha educação financeira nas escolas, e isso ainda não está regulamentado como que vai acontecer, né? Então, gente, cuidado para não ser esse cara, para não ser o LCI-leiro, tá? Cuidado, que é esse cara que vai lá no banco investir e acaba investindo em investimentos que, pasmem, rende menos do que a poupança. Gente, eu vou passar uma tarefa aqui para vocês, só que antes eu vou passar rapidamente aqui uma parte do conteúdo que é muito importante. Sempre que você vai investir, primeiro passo é sempre você pensar em ter uma reserva financeira. Então, nesse caso, mesmo aquele cara que investia em LCI, ele tinha uma reserva financeira, que tinha uma rentabilidade ridícula. Só que a tua reserva financeira não precisa render menos do que a poupança também, né? Já pode fazer a tua reserva financeira e uma boa LCI, eu não acho que é legal, tá? Porque a LCI, geralmente, LCI, pessoal, é uma sigla para letra de crédito imobiliário. É um tipo de investimento de renda fixa oferecido pelos bancos. A questão da LCI é que geralmente ela tem uma data de vencimento.
Então, se você investe hoje, por exemplo, dia 3 de maio, né? Hoje o mercado está fechado, mas investe amanhã, dia 4 de maio, então vai vencer daqui a 3 meses, por exemplo. E aí, se você precisa dessa reserva financeira, não tem como você utilizar esse dinheiro, tá? Então é importante que você tenha sim uma reserva financeira. Não se preocupe tanto com a rentabilidade nesse primeiro momento, mas também você não precisa investir, não precisa ser um LCIleiro, que é aquele tipo de investimento que eu comentei com você, que rende menos do que a poupança e que, além disso, tem um tempo que o teu dinheiro fica retido. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo do absurdo, tá? Então tenha uma reserva financeira, mas aonde que eu faço a reserva financeira, Michael Lima? De repente um bom CDB com liquidez diária é uma opção, tá? Não é uma indicação de investimento, mas pode ser uma opção. Outra coisa que eu quero que vocês pensem, gente. Como que você estaria se você tivesse começado há 5 anos atrás? Isto é, como que você estaria hoje financeiramente se você já tivesse começado há 5 anos atrás? Então todos aqueles casos que eu falei, o endividado, a pessoa que trabalha no mercado financeiro, eu poderia incluir outras pessoas aqui, o professor, o policial, o médico, quem investe em renda variável, né? Aquela pessoa que investe em ações, o que mais que eu falei aqui, gente? Aquela pessoa que investe na poupança, o LCIleiro, todas essas pessoas, se elas já tivessem começado a investir, mas não investir assim de qualquer jeito, tá? Não investir na poupança, em ações de qualquer jeito, não na LCI, que nem eu falei para você, né? De qualquer jeito. Eu te falei, é boa, né? Parece que tá só... eu tô conversando aqui só com você aqui, né? Só eu e você. Então, se você tivesse começado há 5 anos atrás, mas da forma correta, com certeza hoje você já teria se tornado um investidor ou uma investidora. Então, são 2 elementos para você pensar, se você tivesse começado há 5 anos atrás. Elemento 1, o tempo é importante. Elemento 2, o conhecimento, ele vem com a prática. Então, se você tivesse começado há 5 anos atrás, você já teria o tempo a seu favor. Se você tivesse começado há 5 anos atrás, o tempo é importante, tá? A gente não está falando aqui em ficar rico de uma hora para outra. É possível sim ter muita riqueza, mas com tempo. Por quê? Para você saber quais são os investimentos adequados ao seu perfil. E esse tempo vai te gerar rentabilidade, vai gerar aquilo que nós chamamos de juros compostos, né? E vai gerar também conhecimento. É muito importante que você tenha conhecimento para não fazer igual o LCIleiro que ia lá na agência lá que eu era gerente. Galera, tudo que eu falei aqui você pode anotar, pode levar para sua vida, tá? Porque eu tenho experiência no mercado financeiro e hoje eu sou um educador financeiro. Vou repetir, eu sou um orientador, eu sou um educador financeiro. É diferente de um gerente de banco, é diferente de um assessor de investimentos, é diferente de uma diquinha do vídeo. Então, próximo elemento, cuidado com essa história de dica do vídeo. O vídeo tal me ensina como que eu faço para comprar uma ação da empresa XYZ. Cuidado com isso, tá? Existe muito material na internet bom, existe muito material bacana, mas também existem muitas pessoas, por exemplo, que elas são patrocinadas pelas corretoras de valores. Corretora de valores, se você não sabe, é um local onde você faz os seus investimentos, que substitui o banco. Então existem vídeos na internet, por exemplo, de pessoas que são patrocinadas por corretoras de valores. Não estou dizendo que esses vídeos estão errados, não estou dizendo que as corretoras de valores estão erradas, não estou dizendo que o banco está errado, que o sistema está todo errado, mas fica atento a qual tipo de vídeo que você está assistindo. Então essa diquinha de vídeo, olha, você tem que investir no CDB pararará, porque, nossa, se você não investir no CDB pararará, você está fora do mercado financeiro. Cuidado, gente, preste muita atenção quando a gente fala sobre diquinha de vídeo. Beleza, galera? Pra gente agora sim tentar fechar aqui com chave de ouro. Qual que é o jeito certo de começar a investir? Que serve para todas essas pessoas aqui
que eu falei até agora. Primeiro passo, pensa em fazer a sua reserva. Vamos anotar? Vamos colocar o quadro branco para fechar com chave de ouro? Então, o primeiro passo, você tem que fazer a sua reserva financeira, né? Quando a gente fala em reserva financeira, nós estamos falando em reserva para situações emergenciais, que também é conhecido de reserva de emergência, que a maioria das pessoas busca empréstimos quando ela tem uma emergência. Então você já foge dessa realidade aqui. Eu gosto de chamar também de reserva prosperidade financeira, e aí fica mais legal ainda. Qual que é a diferença da reserva de emergência? Deixa eu tirar aí um pouquinho aqui. Para a reserva de prosperidade financeira. Basicamente é a mesma coisa. Só que na reserva de emergência você está pensando, eu vou guardar dinheiro para quando surgir uma emergência. Vou guardar dinheiro para quando surgir uma emergência. Legal, isso já te ajuda. Você já está melhor do que 90%, né, dos brasileiros que não cuidam das suas finanças. Mas quando você pensa em fazer uma reserva de prosperidade financeira, você começa a pensar diferente. Você começa a entender que, opa, eu não quero só ter uma reservinha, só guardar um dinheirinho para quando surgir uma emergência. Eu quero realmente conquistar lá na frente. Lembra aquele período que eu falei de 5 anos? Então eu quero conquistar lá na frente a minha prosperidade financeira. Gente, 5 anos é um tempo muito bom para você ter pequenas aposentadorias, tá? Não vai esperar lá 60, 70, 80 anos para você viver a sua aposentadoria. A cada 5 anos, por isso que você tem que começar hoje, você pode ter pequenas aposentadorias, beleza? Pequena aposentadoria significa você parar uma semana, parar um mês, viajar, passear, cuidar da sua saúde, ler, fazer as coisas que você gosta. Maicon, a aula continua aqui. Então a reserva financeira, reserva de emergência, já expliquei o que é, reserva de prosperidade financeira. Outro ponto também que eu gosto de falar é da reserva de oportunidade. Então quando você tem o dinheiro guardado, né, surge uma oportunidade, você aproveita essa oportunidade. Ao invés de você fazer um empréstimo, você aproveita do próprio dinheiro que você tem investido. Beleza, galera? Essa é a base, é a parte mais importante de tudo quando a gente fala aí no mundo dos investimentos. Agora eu falei que ia dar uma tarefa para você. É para quem já tem investimento, tá? Para quem já investe. Para você não se tornar o LCI-leiro, se você não sabe o que é, volta um vídeo depois que ele não vai ficar disponível aqui no YouTube, tá? Se você não sabe o que é o LCI-leiro, volta o vídeo depois para você ver a história que eu contei sobre o LCI-leiro que eu atendia lá na minha agência. Então, para quem já tem investimentos, tarefa, tá? Vamos anotar aqui para vocês fazerem. Se você não tem, você pode, inclusive, aprender com isso, né? Vamos lá, tarefinha para casa, gente. Essa é a parte que eu mais gosto, né? Parte que eu faço vocês trabalharem. Isso daqui é para vocês aprenderem a investir. Você tem que aprender a verificar a rentabilidade da poupança. Cara, isso aqui é batata. Se alguém falar assim, quanto é que rende a poupança? Rende pouquinho. Pouquinho quanto? Quanto que rende a poupança? Você tem que aprender. Como que eu verifico qual que é a rentabilidade da poupança hoje? É colocando no Google? Mas qual que é o site oficial? Onde é que eu tenho essa informação? Um dos lugares que você pode que eu gosto de consultar é no site do Banco Central, tá? Mas isso aqui é tarefa para você, pensar, começar a analisar. Então você tem que saber qual que é a rentabilidade da poupança para não ser o LCI-leiro que depois investe em algo que rende menos que a poupança ainda. Que coisa ridícula, gente. E por quê? Porque não sabe nada. Mas se a poupança é o investimento mais tradicional, então pelo menos você tem que saber, tem que ter um parâmetro. Opa, rentabilidade da poupança hoje é X, é 1,92%, é 1%, é 2%. Você tem que saber certinho quanto que é, tá? Outra coisa também, gente, para a gente complementar a nossa tarefa. Verificar, então, para quem já tem investimentos, tá? Você não tem, você pode acompanhar aqui também, sem problema nenhum, mas é para quem já tem investimentos. Aprendeu a verificar a rentabilidade da poupança? Eu quero que você verifique se o seu investimento rende mais ou menos que a poupança. Por quê? Como eu falei para você, infelizmente existem muitos investimentos que rendem menos do que a poupança. Será que não é o seu caso? Então esse é o segundo ponto. Então tem aquela galera lá que investe em LCI, em LCA, em fundos de investimento, né? Será que rende mais ou menos que a poupança? E o terceiro ponto, gente, você vai considerar
quando você vai fazer essa verificação aqui, então vou fazer uma setinha aqui, tá? Você deve considerar todas as taxas. O que são taxas? São taxas que você paga. Principalmente, eu vou falar qual que é a taxa principal aqui, que é a chamada taxa de administração. Sempre verifique. Gente, isso daqui é o ouro. Eu estou entregando o ouro para vocês porque como eu falei, eu sou um educador financeiro, então você tem que aprender. Meu objetivo é que você realmente aprenda. Então, quando você vai investir em algo diferente de poupança, isso lá dentro do universo, né, de LCI, LCA, enfim, debêntures, Tesouro Direto, CDB, são vários investimentos. Você tem que verificar se esse investimento rende mais ou rende menos que a poupança. E você tem que saber quais são as taxas. E uma taxa que é muito importante, a mais importante delas, é você saber qual que é a taxa de administração desse seu investimento. Beleza, galera? Outro ponto aqui, só para a gente fechar com chave de ouro, você tem que entender que quando nós falamos em você verificar a rentabilidade, nós estamos falando em verificar a rentabilidade anual, tá? Então, verificar a rentabilidade anual. Então, em finanças, nós falamos aqui, da forma que eu estou ensinando para vocês, em rentabilidade anual. Então, não é rentabilidade ao dia, tá? Não é rentabilidade ao mês. É rentabilidade anual. E aí você vai comparar. Ah, a poupança rende 2%. E o investimento que eu tenho hoje rende 3%. Opa, rende 1% a mais, que legal. Mas aí dá uma olhadinha também. Quais são as taxas? Qual que é a taxa de administração, né? Quais são enfim, todas as taxas ali que tem embutidas nesse investimento. Beleza, galera? Aproveita para bater o print aí da tarefa. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Um grande abraço do Maicon Lima. Tchau, tchau.